11 horas 22 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Tribuna Livre, ao vivo, para você que nos acompanha nessa edição de quarta-feira, dia 29 de março de 2023, com entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios. A gente recebe o José Neto, que é conselheiro tutelar e também assessora jurídica do CMDCA, o Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes, a Elisandra Dias. Vamos falar sobre a abertura do edital para novos conselheiros. Esse ano tem eleição em todo o Brasil, aqui em Três Lagoas também, tá? O Neto tá aqui, para quem já possa pensar que, de repente, vai ser candidato. Não, ele tá aqui para falar da real atribuição dos conselheiros tutelares, os trabalhos que eles realizam. Então, a gente vai estar explicando ao longo da entrevista os detalhes. Tudo bem, Elisandra? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Henrique, bom dia a todos. Deixando claro, né, a presença do José Neto aqui, reforçando que ele não é candidato. Ele está aqui simplesmente para reforçar a atribuição do conselheiro tutelar, mostrar a atribuição para os novos candidatos, né? Legal. Então, nós estamos com o edital aí preparado, tá? Com uma publicação aí para sair dia 31 agora, na sexta-feira, tá? As inscrições, elas terão início dia 10 de abril, até 5 de maio, na Casa dos Conselhos, que é localizada na Rua Eumano Soares, 670, no centro, tá? Estamos com um salário bem atrativo, entendeu? Para os conselheiros, para os novos integrantes, né? De R$ 4.016,50, tá? Mais adicional noturno, mais horas extras, mais férias, mais 13º, tá? Todas essas informações estarão no edital de sexta-feira, tá? Terão provas, tem várias fases, né? Para poder ir para o pleito eleitoral, que é dia 1º de outubro. A princípio, temos a prova de conhecimentos específicos, né? Que é de português. Estatuto da Criança e Adolescente, outras legislações e normas relativas à criança e adolescente, redação, que é um tema também relacionado à área infanto-juvenil. Para passar para a próxima etapa, precisa acertar 50% de cada matéria, tá? E a prova está pré-agendada para o dia 26 de junho, tá? Todas essas datas de provas que eu vou falar aqui, elas podem sofrer alteração, mas com aviso prévio no Diário Oficial. Tudo é publicado no Diário Oficial, tá? Então, tem a prova de conhecimentos específicos, prevista para o dia 26/6, horário e local a ser divulgado também, previamente, tá? A próxima etapa vai para a prova de informática, que o conteúdo todo vai estar explícito no edital, tá? Prevista para o dia 23/7. Próxima etapa é a prova de títulos, que o local e data também será informado previamente para a entrega. Após a última etapa, antes do pleito, é a avaliação psicológica, prevista para o dia 13/8. E todos passando por essas etapas estão aprovados para o pleito eleitoral, que será dia 1º/10. Então, o processo que para essa eleição, ele antecipou-se, né? Não. Normalmente é um processo que acontece... Não, a lei fala que o edital tem que sair 6 meses antes do pleito. Então, nós estamos no prazo correto mesmo. Para dar tempo de verificar todos os detalhes, os candidatos, tudo isso, né? Porque existem uma série de regras que vai estar no edital, que vai ser divulgado, né? Sim. Quem pode, quem não pode, qual público que pode participar, enfim, aberto para todo mundo, mas tem as regras ali, obviamente, né? Sim, tem algumas regras que o candidato precisa ter, né? Ele tem que ter reconhecimento de idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residir no município de Três Lagoas há mais de 2 anos, possuir escolaridade mínima de ensino médio completo, comprovado, não ter sofrido nenhuma aplicação de sanção administrativa, se é que ele trabalhou em órgão público, né? Estar em gozo com os direitos eleitorais, não exercer mandato político, não ter sofrido condenação criminal transitada e julgado, estar em pleno gozo e aptidão física e mental, isso é muito importante, possuir disponibilidade integral de tempo para o desempenho da função de conselheiro tutelar. Isso aí o José Neto pode falar bem sobre isso. E ser aprovado nas etapas, né, das provas, nas etapas do processo seletivo. Então, é um processo bem complexo, que precisa de muita dedicação, precisa de esforço, precisa de preparo do candidato. E isso realmente faz toda a diferença. O Neto está aqui, ele que atua como conselheiro tutelar,
para falar dessa atribuição de ser conselheiro. Não basta ser conselheiro, não pode olhar o salário e falar, não, eu tenho capacidade, eu quero me tornar conselheiro tutelar e defender os direitos da criança e do adolescente. Mas existe uma série de situações e responsabilidades por trás que o conselheiro ele tem e que, obviamente, não é pelo dinheiro. Se for pelo dinheiro, nem entra, né? Exato. Nem vai. Porque senão você, de repente, vai ver que aquilo não é o que você pensava. E por isso mesmo tem todas as fases, né? Para já, quem não quiser ficar, já retira e segue, de fato, quem tem, né, a vontade e sabe, de fato, o trabalho que o conselheiro faz aqui em Três Lagoas. Neto, nesse período todo que você está à frente, o que você pode falar para as pessoas que nos acompanham e que estavam esperando esse momento das eleições, de todo esse pleito, desse processo para conseguir se tornar conselheiro tutelar? Ferian, bom dia a todos os ouvintes, internautas da Rádio Difusora. Ferian, eu digo o seguinte, que ser conselheiro tutelar é diferente de tudo que uma pessoa pode viver. Eu já tive experiências em várias áreas, no público, no privado. É diferente. As pessoas elas só vão saber isso quando estiver lá. Então, eu digo que o dinheiro ele é importante, óbvio que é, mas existe uma palavra que eu determino como primordial, que é a vocação. O conselheiro tutelar ele tem que ser vocacionado. Não adianta. E hoje a gente vê alguns parâmetros e a gente vê que essa gestão ela tratou de 5 conselheiros vocacionados. Os resultados estão aí, né? O Conselho de Três Lagoas é um dos melhores do estado, é um dos melhores do Brasil, né? Tanto que a gente foi premiado agora, acho que a Elisandra sabe, né? Que a gente foi premiado com alguns itens do Ministério da Mulher. Então, assim, é complicado, tem que ter muita dedicação, a dedicação é exclusiva, você não pode ter outra atribuição, porque isso pede realmente uma dedicação exclusiva, e a pessoa que se candidata, ela tem que estar ciente das dificuldades, que são muitas dificuldades. Então ela precisa entender que trabalhar com criança e adolescente é uma responsabilidade extremamente grande, e precisa realmente de ter a dedicação necessária, de ter a responsabilidade necessária, de ter a conduta específica para um conselheiro tutelar. A gente trabalha com crianças, a gente trabalha com adolescentes que são pessoas em formação, então você precisa estar ciente dessa condição, porque entrar, não, só por conta do trabalho, esquece, você não vai se adaptar. Isso eu digo porque, por experiência própria, eu vivi isso. Eu já vivi outras atividades profissionais, no privado, no público, e nada se compara à atribuição de um conselheiro tutelar. É muito diferente, é difícil, porém é extremamente gratificante também. Você poder ter a atribuição de mudar vidas, de proteger vidas, de proteger as pessoas, isso é muito gratificante e é uma das recompensas maiores de ser um conselheiro tutelar. Não é fácil, não é fácil. Só quem foi conselheiro tutelar ou é conselheiro tutelar pode dizer o que é esse trabalho no dia a dia. Agora, Elisandra, a gente sabe que a eleição são 10 eleitos, 5, né? 10 somando 5 eleitos, 5 suplentes. Isso. E dessa gestão atual, quantos que foram eleitos diretos permanecem até hoje? Quantos suplentes foram convocados para assumir? Apenas um suplente, né? 2. 2, né? Ah, sim. 2 suplentes. Um passou em concurso público, né? E o outro... Não, foi a Fátima, né? Que passou no concurso público e depois foi... Então foi pouco. Foram 2. Só 2, né? Não, e o outro foi chamado por conta das férias, né? Dos conselheiros. Então o suplente, o primeiro suplente cobre as férias, vai cobrindo, é chamado para cobrir as férias. Se ele não pode, a gente segue, vai seguindo a lista. Tá? Eu só queria fazer um parênteses aí na fala do Neto, que assim, realmente assim, essa gestão deles foi uma gestão de excelência, com outras experiências que nós tivemos.
Esses conselheiros atuais hoje, eles passaram por esse novo formato de processo seletivo, tá? Eles foram a primeira turma que teve esse novo formato, né? E eles foram muito bem, passaram, ganharam a eleição. E eles realmente são muito comprometidos, eles são conselheiros tutelares mesmo. Eles deram um up, um outro olhar, pelo menos na visão do CMDCA, que o CMDCA é um órgão que fiscaliza o Conselho Tutelar, né? Fiscaliza no sentido de quê? Sentido administrativo, porque eles têm autonomia funcional. Nós não podemos interferir na decisão dos casos deles lá de atendimento, mas na funcionalidade, sim. Tá? E foi um conselho assim que praticamente não tivemos denúncia contra o trabalho deles, a atuação deles. Porque é um trabalho que gera muita repercussão, né? Quando a gente está falando da violação de direitos envolvendo crianças e adolescentes, a gente imagina de tudo, acontece de tudo. E obviamente tem muita gente que não concorda, porque normalmente o conselheiro tutelar ele não vai lá tirar uma criança, né, de uma família, mas é porque alguma coisa aconteceu e a repercussão acontece, né? E muitas vezes a gente nem fica sabendo, a imprensa não fica sabendo, que a maioria dos casos que o Conselho Tutelar atua, eles correm em segredo de justiça, e quando tem alguma denúncia, quando a polícia militar é acionada e vê que é uma situação envolvendo criança e adolescente, e que o Conselho é acionado, normalmente o Conselho vai, atua, faz o trabalho dele, se tiver que tirar a criança ou adolescente do local, tira, leva para os locais respectivos, e que, obviamente, a gente nem fica sabendo, mas é um trabalho que acontece diário, por isso dá dedicação exclusiva. Sim. Porque é de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. Conselheiro tutelar é 24 horas. Quem está de plantão, o telefone toca, Exato. tem que sair. E na maioria das vezes, o plantão não para, né, Débora? Não. E é importante você dizer isso, porque o que as pessoas veem, na maioria das vezes, é aquela situação mais drástica, que é a chegada de um conselheiro tutelar com uma determinação de um juiz para retirar uma criança do convívio familiar. Isso é o que as pessoas veem. Como os processos, as causas de criança e adolescente, elas correm em segredo de justiça, aquilo é tratado sempre dentro da rede, de maneira sigilosa. Só que quando chega a esse ponto, é que já se esgotaram todas as alternativas daquela criança ficar ali. Então não é um simples fato, não, o conselho foi lá, fez e acabou. Não. Antes daquilo já correu várias situações, várias tentativas daquela criança permanecer naquele convívio, que esse é o mais importante, mas o que as pessoas veem é só a parte mais drástica, né? Que é o conselheiro tutelar fazendo, tirando, enfim. Mas faz parte do processo, né? Faz parte, é isso mesmo, e é complicado, sim, trabalhar com criança, adolescente é muito complicado, não por ser criança, adolescente, não, é porque você tem que estar sentindo aquela situação, você tem que estar se enquadrando naquele contexto para você entender o que está acontecendo realmente, né? Então, muitas vezes a gente se depara com situações graves, mas que aquilo ali é uma coisa que vai se resolver de uma forma mais tranquila, né? Mas às vezes não. Mas a gente precisa ter esse feeling, a gente precisa ter esse tato para entender. Então a função de conselheiro tutelar realmente ela é gratificante demais, mas a pessoa precisa ser vocacionada, porque senão não... E sangue frio, né? Muito sangue frio, muito sangue frio. Tem muito difícil. E é que assim, a peculiaridade do conselho tutelar, desse sangue frio que você está falando, é porque o conselho tutelar ele tem que tomar uma decisão. E tem situações que você ouve e você fala, puxa vida, é complicado, é difícil. Então, e muitas vezes você ouve coisas também que é complicado. Tem que encaixar a cabeça e seguir, né? Porque realmente é difícil. Quando chega com uma determinação do judiciário, é mais tranquilo, já foi feito todos os trâmites, todos os processos aconteceram, a determinação está lá, cumpra-se e ponto final. Agora não, quando é um caso que vocês estão chegando numa denúncia tal, ali é um pouco mais
mais complicado. Exatamente. Quando é caso de retirada do convívio familiar, é uma situação drástica, uma situação final. Não tem um caso de um abuso sexual que tá sendo comprovado, é um caso de espancamento, Sim. é uma coisa drástica que vai ocasionar situações drásticas, medidas drásticas, né? Então você precisa ter esse time aí também para entender as situações. Agora, Elisandra, voltando a falar a respeito da eleição, tem todos esses prazos que você citou, essas etapas, né? Daqueles que passarem dessas etapas até chegar ao pleito, quantos serão selecionados, quantos que tem que passar pela prova para conseguirem chegar até a eleição? Não tem o número determinado. Não, a eleição que é o número determinante. Né? Que aí serão 5 primeiros, 5 titulares, e os outros 5 serão suplentes. Então, é a eleição que determina a quantidade. Independente se passar 20, 30, 40, 30... 100 e tal... Vão para a eleição. E a eleição são as regras normais de toda eleição, tá? Terá o dia todo, voto facultativo e secreto. Eu me recordo que a última acho que foi no Crase, Coração de Mãe. Não, a última foi ali no Afonso Pena. Foi a anterior. Isso, foi no Afonso Pena, a última. Então... Só resta as pessoas que realmente se interessarem, estudar bastante, né? Estudar bastante, se dedicar, tá? As regras do pleito estarão todas no edital, porque praticamente segue as regras de qualquer eleição eleitoral, tá? Tem as implicações, o que eles não podem fazer durante o período eleitoral, que eles terão para aproximadamente uns 30, 40 dias de campanha, né? Tem as limitações da campanha. Isso aí estará tudo no edital, que vai ser agora sexta-feira, dia 31. Tá? Então, importante que as pessoas, elas vão ter todos os detalhes na sexta-feira. Vai ser pelo Diário Oficial? Diário Oficial. Todos os atos do processo seletivo sairá no Diário Oficial, tá? O CMDCA, ele não se responsabiliza por nenhum tipo de informação ao candidato, tá? Todas as se for até nós, até a sede, a gente passa a informação. Mas nós não temos responsabilidade de entrar em contato com o candidato para passar as informações, se houve mudança de horário, de local, de datas, entendeu? Então, tudo sairá, eles terão que ficar atentos à publicação do Diário Oficial. Bom, as pessoas que serão eleitas antes da eleição, antes do pleito, vai ter algum tipo de conversa para ver se de fato se é aquilo que a pessoa quer antes dela partir para a eleição, e trabalhar, e pedir voto, enfim, por parte de vocês, o CMDCA, então, ou vocês não vão interferir, não interferem em nada durante esse processo? O CMDCA, ele organiza o processo eleitoral, né? E tem a fase da avaliação psicológica. Nessa fase... É antes. Depois de eleitos? Ela é a última... Não. Ela é antes da eleição. Sim. Aqui, ela é antes da eleição. Ela é a última fase do processo seletivo antes da eleição. Ouvido um por um? Ouvido um por um dos aprovados que chegaram até aquela etapa. Né? Porque as etapas, elas são eliminatórias. Sim. Né? Conhecimentos gerais, aí vem informática, título, né? Elas são eliminatórias. Quem chegar na psicológica, são ouvidos um por um profissional, tá? Não, assim, não tem nada a ver com o CMDCA. É um profissional totalmente desconhecido, sem ligação nenhuma com prefeitura, às vezes a gente traz até de fora, e isso tem uma empresa que está sendo contratada, ainda não tenho como divulgar o nome, porque não está certo, que é esse processo de licitação, essa coisa toda, que fará todo esse processo eleitoral. Tá? Então, para ficar bem claro, essa parte da avaliação psicológica, ela se encaixa em que parte do processo? É a última fase antes do pleito. Então, para aqueles que passaram, né, que já avançaram em todas as fases. Então, obviamente, é ali que a pessoa ela vai decidir se quer seguir em frente ou não. Isso. Né? E ali acredito que elimina muita gente, né? Já teve bastante. Elimina bastante gente, porque ali que a às gente vezes está falando, né? Tem que ter a pessoa não se encaixa. Isso. Porque não é fácil. E aí, a posse acontece em janeiro? A posse 10 de janeiro. 10 de janeiro. Tá? Geralmente, antes da posse, nós fazemos uma capacitação, nós promovemos um curso de capacitação para os eleitos, tá? Antes, para passar todo o processo, porque tem uns que entram, tipo, na turma do Neto entrou muitos que não sabia como funcionava. Nós fazemos uma capacitação com toda a rede,
Para mostrar mais ou menos o trabalho, que na verdade a prática é uma coisa, a Não teoria é tem uma transição, coisa, a né? prática é outra, Não né? tem transição. Então nós fornecemos uma capacitação para eles antes deles assumirem, tá? Mas a posse é 10 de janeiro. Na verdade é isso, né? A prática é totalmente diferente do que teórico diz, ali, né? né? Só que assim, nós tivemos uma dificuldade muito grande no início, né? Por conta de como vinha a gestão anterior, mas eu acredito que essa próxima gestão, e aí eu acho que vai ser um caminhar da próxima gestão gigantesco. Por quê? Porque vai estar tudo arredondado, sabe? Essa gestão, ela está deixando, se trocarem os 5 conselheiros, né? Os 5 que entrarem vão entrar com tudo certo, com tudo ajustado, com tudo já delimitado, organizado, registrado. Então isso vai ser um avanço muito grande. Eu acredito que a próxima gestão do Conselho Tutelar vai ser fantástica se os eleitos tiverem comprometimento, tiver dedicação, porque vai estar tudo muito certinho o Conselho Tutelar. Os trabalhos, eles são a cada 3 anos? 4. 4 anos, né? 4. Então é um mandato de 4 anos no Conselheiro Isso. Tutelar. Então 4 anos de trabalho, e um trabalho que não é fácil, como a gente está dizendo, mas que obviamente precisa ser feito, né? Hoje Três Lagoas tem um Conselho Tutelar, já tem condições para ter 2, mas aí está tem no algumas estudo. questões Isso. burocráticas e bem burocráticas. Isso. Né? Quem sabe daqui 8 anos? Não, até 4 menos, anos, talvez até menos. a gente já Tem consiga que ser um simultâneo, segundo. normalmente? O quê? As eleições? Se Não tiver necessariamente. Um conselho, Não precisa necessariamente. ser todo mundo simultâneo, né? Não precisa ser simultâneo as eleições. Pode haver de um e depois pode haver do próximo, sem problema nenhum. Então, talvez a gente... E agora... Degrau por degrau, né? Vamos focar teve nessa uma primeiro. alteração na lei agora, que antes eles poderiam fazer a recondução apenas uma vez. Agora a recondução é ilimitada. Né? O conselheiro tutelar, se quiser sempre se candidatar, sempre participar do processo seletivo, ele está apto para isso. Antigamente era só... Antigamente não, né? Até o último processo seletivo era apenas uma recondução. Agora a recondução está ilimitada. E a avaliação psicológica, para quem já é conselheiro, é a mesma? Não muda, é a mesma coisa. Mas quem já está conselheiro, por exemplo, o Neto está aqui, se ele precisar de uma avaliação psicológica, como que é identificado isso? Né? Pela pressão do dia a dia, pelo trabalho, pela situação toda. Vocês têm esse suporte do CMDA? É o CMDCA que faz esse trabalho, algum outro órgão? A gente nunca teve Não, casos, não né? há Nunca necessidade. teve, casos não. Mas assim, eu acho que se for o caso de se ter, eu acredito que tenha apoio, sim. Tranquilo, E uma né? coisa que tem que se registrar aqui, toda essa situação do Conselho Tutelar de Três Lagoas estar nesse patamar é muito também do apoio da rede de proteção e principalmente da Prefeitura Municipal. Sim. Porque por ser uma lei federal que institui o Conselho, só que o custeio é da administração municipal. Sim. E a gente não pode reclamar de nada. A gente tem contatos com outros conselhos tutelares que a gente se espanta às vezes, sabe? Aqui não. Exatamente. Aqui tudo que a gente precisa e tudo que é necessário para que se tenha um bom funcionamento de um conselho tutelar, Três Lagoas tem. Então, é mais do que justo a gente retribuir com o trabalho que a gente tem feito, porque não se pode falar absolutamente nada de falta de apoio, de má vontade, de nada. A Prefeitura Falta de Municipal... estrutura para existe. trabalho, Não, o suporte 100% não tenho que pôr, né, falar, precisa melhorar, não sei no que, mas não sabe, tudo que a gente precisa, precisa disso. Eles não, são atendidos. Sabe, a gente não tem problema nenhum com isso, então tem que se registrar também o apoio que é dado ao Conselho Tutelar. É vinculado à assistência social do município ou não? Não, ao gabinete do prefeito. Diretamente. Diretamente. Então Ao prefeito. fica fácil trabalhar, né? Aham. Quando tem um gestor que tem essa visão. De repente pega um gestor que não está nem aí, aí fica realmente Não, essa gestão ela complicado, tem, né? dá muito apoio. Tem um muito. compromisso. Tem compromisso total. Nem com o conselho, né? Mas com os direitos da criança e do adolescente. Sim, né? que é o mais Porque importante. se não está funcionando o conselho, da outra ponta
o sofrimento é maior, né, de Exato. quem necessita. A gente não consegue agradar a todos, né? Sempre vai Não, não ter, vai. não tem como. Mas, assim, tenta-se fazer o possível. Tá? O possível. Pode ser cobrado, tá Pode todo o ser suporte aí, cobrado. então eu quero resultado. Isso, exatamente Exatamente. isso. Então é assim que deve funcionar. Bom, sexta-feira, portanto, sai o edital. Sai o edital. Completo, todos os detalhes. Fiquem atentos. Para as pessoas poderem participar. A empresa ainda está sendo contratada, tem toda a parte licitatória, que vai ficar responsável por todo o certame, né? Isso. E aí, em breve, vai ser divulgado datas precisas, locais. Essas datas já tem, elas já sairão. Das provas, Essas datas já sairão na sexta-feira. Só E os aí, locais de prova e horários, se possível, se tiver uma possível mudança, caso aconteça o inesperado, Sim. tenha que mudar essas datas. Mas geralmente a gente segue o que está no Mantém o cronograma. cronograma. No Isso. último pleito foi só- as mesmas datas Sim. publicadas, foram obedecidas. Só às tranquilamente. vezes pode acontecer algum imprevisto, a gente já deixa isso claro caso aconteça, mas geralmente é o que já está no cronograma. Só para a gente, mais uma vez, firmar, o Neto ele não é candidato à reeleição, Exato. tá? Para quem está ouvindo, de repente, achar que está favorecendo. É. Tem nada disso. Não é. Agora vai tocar outros projetos. Eu acredito em ciclos, né? Eu acredito que a gente precisa saber até onde você consegue contribuir de uma forma plena. Então, eu acho que eu fiz isso nesses 4 anos. Eu me dediquei exclusivamente ao Conselho Tutelar e espero que eu tenha... Devo ter errado, com certeza errei, mas também acertei e espero que eu tenha contribuído da forma que eu esperava, mas eu acho que meu ciclo se encerra em 10 de janeiro e espero que as pessoas que entrarem tenham mais do que eu, que contribua mais do que eu com o Conselho Tutelar, porque é uma causa que eu aprendi a amar, eu aprendi a entender que realmente é necessário, é um trabalho assim, definitivamente obrigatório e as pessoas têm que ter a visão de realmente proteger, porque senão eu acredito que o ciclo se encerra. Então eu fico triste, mas é realidade, eu gosto de contribuir plenamente e pode ser que no próximo mandato eu não tenha essa mesma gana e aí acaba atrapalhando. Então eu espero que as pessoas que vierem venham com esse intuito de contribuir, de dedicar, de ajudar, de brigar, de xingar. Não, brigar não, às vezes briga mesmo, às vezes Lutar, de briga mesmo, entendeu? Lutar pelos Porque é direitos. complicado, assim, entendeu? Você encontra algumas pessoas que às vezes são complicadas, mas de brigar, de enfrentar mesmo os problemas, entendeu? Porque tem, e muitos problemas. Então a gente está ainda em março, você tem até o final do ano, mas se fosse um filme, uma série, uma novela, você teria experiências para fazer tudo isso, né? Acontecer. Eu penso, é verdade, foram histórias que eu jamais pensei em viver e daria com certeza um livro. Com certeza daria um livro de tudo que eu vivi, de tudo que eu sofri, de tudo que eu me chateei, que eu fiquei triste, que eu fiquei decepcionado, das alegrias, das vitórias, de você poder resolver um caso que, sabe, estava parado, a pessoa desesperada, e você pôr a mão ali institucionalmente, conseguir resolver, é muito gratificante. Então daria um livro com certeza, muita história, muita experiência, assim, muito bacana. Legal, agora 11h51. Elisandra, você quer falar mais alguma coisa a respeito do pleito, que de repente a gente não tem abordado? Não, só gostaria de pedir dedicação aos candidatos, que estudem, né? É uma carreira muito gratificante, né? Apesar, toda profissão tem a sua parte árdua, né? Nem tudo são flores, mas é muito gratificante, entendeu? Então, dedicação, estudem, reflitam, ver realmente se é isso que querem, né? Para fazer um bom trabalho. E o CMDCA está à disposição, tá? Para qualquer informação, que corra tudo bem com muito sucesso. Não é quantidade que se procura, né? É qualidade. 1000 pessoas querendo
entrar. Tem que ter 30, mas que sejam 30 que realmente sejam vocacionados para isso. No mais, Neto, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Ferian, mais uma vez esse convite e desejar boa sorte a todos os participantes desse pleito, que tenham bastante sucesso, estudem bastante, assistam vídeos das atribuições e realmente vão preparados e sabendo que é uma vocação, tá? Então eu desejo sorte a eles, a todos eles que vão participar desse processo e acreditem, vale a pena, vale muito a pena. Lisandra, obrigado pela participação. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Agora 11h52, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.